Camaradas, tudo bem? Nosso vídeo de quinta-feira foi muito grande mesmo, né? Foi um exagero de vídeo. Então a gente resolveu dividir em duas partes. Parte 1, focado na análise do Gustavo Machado sobre a China, mostrando que o Gustavo Machado não conhece muito a China, e uma parte 2 sobre as críticas ao Elias Jabbour e o debate em torno da produção dele. Então você está vendo, ou sábado ou domingo, um dos cortes do vídeo original. O vídeo original é este, que está aparecendo aí na tela de quinta-feira. Assista o vídeo original inteiro, que vale a pena. É isso, beijo e bom corte para você. O Gustavo, ele tem vários vídeos falando sobre a China. A maioria dos vídeos não tem formulação teórica. A maioria dos vídeos não tem análise, tem a reafirmação do que é para ele a teoria da transição socialista e aí comentários superficiais sobre a China. Eu fiz uma seleção de 3 materiais, que são materiais muito mais focados em informação factual, informação empírica, né? Que é assim, o Gustavo dizendo, a relação da China no mundo é assim, a relação salarial da China é assim, a relação da China com a África é assim. Informação factual que é muito objetivo se é verdadeiro ou se é falsa. Não tem meio termo, assim. Ou é verdadeiro ou é falsa, né? Se eu diga, por exemplo, o Gustavo tem uma hora que ele diz que os empreendimentos chineses na África não usam força de trabalho africana. Veja, não tem meio termo. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdade ou é mentira? Vamos pegar os dados. Como eu já falei para vocês, eu não peguei falas do Gustavo em debates com liberais, que eu não acho honesto fazer a crítica a partir disso. Eu peguei entrevista dele, que ele tem tempo para pensar, que a entrevista é de boa, que dá para falar, que dá para pensar se falou errado, e peguei vídeo do canal dele, que ele gravou em casa, editou, teve tempo, podia abrir o Google e por aí vai. Então a gente vai começar com um vídeo do Gustavo Machado, debatendo se a China é ou não imperialista, né? Vou começar com esse vídeo. Tem alguns anos atrás, 4 anos, se não me falha a memória. Depois a gente vai para um vídeo mais recente e depois a gente vai para um vídeo de meses atrás. Para vocês verem que no universo de 4 anos, o Gustavo simplesmente não estudou a China e continua repetindo as mesmas barbaridades e sim, repetindo muitas mentiras da extrema-direita. Então vamos começar. Esse aqui é o primeiro vídeo, né? Tá no canal do Gustavo. E aí, o título do vídeo é Existe Imperialismo Chinês? E aí eu coloquei a partir dos 37 minutos, que é basicamente a partir daqui que o Gustavo começa a citar dados factuais. Até então ele está debatendo teoria do imperialismo, ele está debatendo o que é capital financeiro em Lênin, o que é a exportação de capitais, é uma formulação muito mais teórica. A partir dos 37 minutos ele começa a falar da relação China-África, da relação da China com o mundo e começa a citar informações factuais que supostamente comprovam a sua visão sobre a China. Vamos acompanhar, vamos ver o que é que diz o Gustavo Machado. China, ela aparece como uma concorrente da FMI do Banco Mundial de forma muito estranha, ou seja, ela oferece empréstimos aos países. Então ele admite agora, a China concorre com a FMI e Banco Mundial, inclusive fazendo empréstimos a outros países, né? Será que é pela solidariedade universal? Vamos ver. Agora vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a plataforma logística que fica em rota. Ela oferece empréstimos, né? Oferece, em troca de, geralmente são empréstimos ou investimentos em infraestruturas de energia e transportes, que isso aqui é trocado. Eu adoro essa troca de palavras dele para a China, né? Ele sempre se corrige, né? Não, a China não faz empréstimo, ela faz investimento. Quem faz empréstimo é só os Estados Unidos. Por óleo, por exemplo, por petróleo, ou seja, grande parte dos investimentos chineses são pagos pelos países que recebem esses investimentos via petróleo, via outras matérias-primas, né? Afora o fato da China não ter, no caso da África, por exemplo, o caso que o pessoal mais fala, assim, a China não interferir em nenhuma forma nos assuntos internos daqueles países, ou seja, não existe uma dominação dos países africanos por parte da China, daqueles países que recebem investimento chinês. E o que fica também dessas relações da China com a periferia é a questão que envolve a capacidade que a China tem demonstrado de se adaptar a projetos nacionais autônomos. Né? Então, é evidente que existem muitas contradições nas relações da China com a periferia, mas o fato é que são relações que são muito estranhas para a gente já serem chamadas de imperialistas, né? Veja que ele admite as relações da China com a periferia. Apesar disso, a China não faz uma disputa imperialista, tá? Bastante curioso. Eu vou trazer algumas informações aqui para vocês, tá? Na verdade, o imperialismo chinês, essa tentativa de exportação e de aumento das suas zonas de influência, né? Entrar na partilha global do mundo, da disputa da mais-valia global, pegar o trabalho excedente da classe trabalhadora de diversos países e pegar para si, em vários casos na China é até pior, tá? Por exemplo, inúmeros contratos que foram feitos pela China para garantir para fazer projetos de infraestrutura na África, por exemplo, são feitos, o contrato entra, tem que ser feito com a empresa chinesa.
E é pior ainda, os trabalhadores que vão fazer a obra também são trabalhadores chineses que vão até a África fazer. Olha que loucura. Quando vem uma empresa estrangeira aqui pro Brasil, né, suponhamos, a Volks. Vamos lá, gente. Isso não é verdade, né? O que é que a gente vai fazer aqui? Vou abrir a tela. Maxwell, eu vou chamar de citação número 1 isso que tu vai colocar na tela. Esse trecho que eu tô citando é de um texto do Lavra Palavra, né? 5 mitos sobre a China, que foi escrito pelo militante do PSL, do Partido do Socialismo e da Libertação, um partido que inclusive que foi fundado com trotskistas. E o Gustavo Machado, ele diz que a China, ela nem leva força de trabalho, né? Que são os próprios chineses que trabalham nos empreendimentos africanos. Veja, isso não faz nem sentido para o Gustavo, que sustenta que a China é imperialista, dado que, em média, o salário do trabalhador chinês é 4 a 5 vezes maior do que a média do salário africano, a depender de que país, de que região a gente esteja falando. Então não faz nem sentido do ponto de vista de exploração econômica, um empreendimento chinês, uma obra feita por empresa chinesa, por exemplo, a hidrelétrica, ao invés de contratar trabalhadores locais, levar a força de trabalho chinesa. Assim. Mas vamos lá. Esse discurso de que a China não contrata força de trabalho local e que tem uma invasão chinesa onde chega empresas capital chinês é um discurso difundido pelos democratas e pelos republicanos dos Estados Unidos. Coloca aí na tela, Maxwell, a citação que diz o seguinte: o ex-presidente Barack Obama e seu vice Joe Biden apontaram para a China durante a reunião África-Estados Unidos de 2014, reivindicando esse ponto, que foi repetido muitas vezes desde então. Joe Biden disse que a América está orgulhosa da medida que nossos investimentos na África andam de mãos dadas com nossos esforços de contratar e treinar os moradores locais para promover o desenvolvimento econômico e não apenas extrair o que está no chão. O secretário de Estado John Kerry proferiu uma questão retórica: quantos chineses vieram fazer o trabalho? Então, o Barack Obama, o Joe Biden e o John Kerry, 10 anos atrás, estavam com esse discurso de que a China não usa força de trabalho local e onde a China tem empreendimentos econômicos, tem uma invasão de força de trabalho chinês. Veja, o Gustavo Machado, ele não dá os números, ele não prova, ele só repete uma retórica que circula muito na mídia burguesa. Aí vamos pegar os números aqui. O que é que se diz? Vamos lá. Depois de pesquisar 1.000 empresas chinesas na África, a consultoria McKinsey observou que 89% dos funcionários eram africanos, somados mais de 300 mil empregos para os trabalhadores africanos, escalados em todas as 10 mil empresas chinesas na África. Este número sugere que os negócios chineses já empregam vários milhões de africanos. Em outro momento do mesmo texto é dito: de acordo com uma pesquisa conduzida pela China-África Research Initiative, iniciativa de pesquisa China-África, os habitantes locais são mais de 4/5 dos funcionários em 400 empresas e projetos chineses, perpassando mais de 40 países africanos. Além disso, pesquisas de empregos em projetos chineses na África mostram repetidamente que 3/4 ou mais dos trabalhadores são de fato locais. Então veja, gente, não é verdade simplesmente que a China não contrata trabalhadores locais e nos seus empreendimentos africanos ela só usa chineses, sabe? É isso. Simplesmente não é verdade. E sim, essa história começou a ser divulgada pelo governo dos Estados Unidos como forma de atacar a presença chinesa na África. Isso significa que não seja imperialista? Isso significa que não seja uma relação centro-periferia? Não afirmei isso. O que eu estou dizendo é que a informação dada pelo Gustavo é falsa. Esse foi um vídeo que ele gravou em casa. Ele poderia muito bem abrir o Google. É verdade que a China não contrata trabalhadores locais em África? E ele acharia várias matérias, inclusive em português. Essa matéria que eu estou citando, ela está em português, no site do Lavra Palavra. E vê que isso é mentira. Mas o Gustavo repetiu esta mentira muito difundida pela extrema-direita. Aí vamos voltar para o vídeo dele que ele vai falando mais coisas. A Alemanha, a Apple dos Estados Unidos, que nem está aqui direito, mas nem está aqui, né? A Volks. O capital é todo de propriedade da empresa alemã.
tá? Mas uma parte dessa riqueza fica no Brasil, né? Por quê? Uma parte que é do salário dos trabalhadores da Volks, que vão consumir a riqueza aqui, e uma parte de impostos também, que são pagos ao Estado brasileiro. Ainda que depois, de fato, esses impostos acabam retornando, né, para o exterior, por meio ou para o capital brasileiro, no caso da dívida interna, né? E tudo mais. No caso da China, não. Ela empresta, depois o país vai ter que pagar não só o empréstimo, mas os juros em torno disso, ou seja, uma parte do excedente do país vai para a China, mas ainda é uma empresa chinesa que faz, e são trabalhadores chineses que vão lá fazer. Percebe? No máximo, aqueles trabalhos mais degradantes e maçantes, eles contratam a mão de obra local com grau de opressão e níveis de remuneração, assim, terríveis. Tem um canal de uma figura de Moçambique, depois eu vou lembrar o nome do canal, vou até fazer um react, canal muito bom, que expõe várias dessas coisas que vem acontecendo na África com capital chinês. Olha só que maravilha. E é curioso que quando você faz empréstimos, né, Veja, como a gente acabou de ver, isso simplesmente não é verdade. Tem uma crítica que o Gustavo poderia ter feito, se ele tivesse preocupado com um debate sério, é que a China, ela não tem um padrão internacional de relações trabalhistas, né? Então, se, por exemplo, ela chega num país que a jornada de trabalho é 14 horas por dia, ela se adapta muito bem, obrigado, viu? Ela vai trabalhar num regime de trabalho de 14 horas por dia. Alguns defensores da China podem dizer que a China não interfere nos assuntos internos dos países, sobre nenhum prisma. Então, a China não vai interferir nas relações trabalhistas. Desculpe, isso para mim não é argumento. Ninguém está pedindo para a China interferir em governo, derrubar governo, dar golpe de Estado. Outra coisa é, nos contratos em que a China participa, ela embutir, por exemplo, qualidades melhores de condições de trabalho. Isso é plenamente possível e isso nem significa interferência na política interna dos países, né? Então, por exemplo, essa é uma crítica muito válida à China. Esse negócio, a China se adapta às dinâmicas nacionais e não interfere nas relações trabalhistas de cada país. Desculpa, isso para mim não cola, né? É um absurdo a China trabalhar com padrões de exploração da classe trabalhadora que são odiosos em vários países africanos. O Gustavo poderia ter feito essa crítica que estava correta. Eu, inclusive, concordaria com ele, mas não. O Gustavo preferiu repetir uma mentira da extrema-direita, quer dizer que a China não contrata força de trabalho local e só os trabalhos mais fodidos, mais degradantes é que ficam para força de trabalho local, sendo que isso é mentira, que, em média, 4/5 ou 90% da força de trabalho usada em empreendimentos liderados por empresas chinesas em África são de trabalhadores locais. E aí é muito fácil especular que esses 10% que não são trabalhadores locais são postos de maior grau de qualificação, né? Engenheiros, técnicos e por aí vai, que obviamente existe uma escassez em vários e vários países africanos que têm um déficit de infraestrutura educacional, científica para formar força de trabalho de altíssima qualificação. E mesmo assim, algum defensor da China poderia citar a cooperação acadêmica e científica que a China vem promovendo com vários países africanos e que nos últimos 15 anos, mais de 10 mil africanos se formaram em universidades chinesas, inclusive a tendência é voltar para os seus países, sabe? Enfim, então, vocês percebem? Veja, o Gustavo, ele não parou 2 minutos no Google para pesquisar isso. Mas vamos continuar. Agora ele vai falar dos empréstimos, presta atenção. O que você faz se o empréstimo não for pago? Percebe? O simples fato de você ter essa relação econômica já te dá uma interferência política imediata, como acontece e vem acontecendo sistematicamente na relação da China com os países africanos, correto? Por exemplo, no Sri Lanka, que não conseguiu pagar empréstimos que foram pegos com o governo chinês para obras de infraestrutura feitas pelas... Vamos voltar, que esse ponto é muito importante. Presta atenção. Danças maçantes, eles contratam a mão de obra local com grau de opressão e níveis de remuneração, assim, terríveis. Tem um canal de uma figura de Moçambique, depois eu vou lembrar o nome do canal, vou até fazer um react, canal muito bom, que expõe várias dessas coisas que vem acontecendo na África com capital chinês. Olha só que maravilha. E é curioso que quando você faz empréstimos, né, o que você faz se o empréstimo não for pago? Percebe? O simples fato de você ter essa relação econômica já te dá uma interferência política imediata, como acontece e vem acontecendo sistematicamente na relação da China com os países africanos, correto? Por exemplo, no Sri Lanka, que não conseguiu pagar empréstimos que foram pegos com... Veja, o Sri Lanka não fica na África. O Sri Lanka é um país da Ásia. Sri Lanka é um país da Ásia. Ele falou que o simples fato de você fazer empréstimos dá condições de você interferir no país. Isso é simplista, isso é um golpe de retórica. Depende das condições do empréstimo, depende se vai ter possibilidade de renegociação. Veja, qualquer pessoa que estuda minimamente a relação China e África poderia citar, por exemplo, a rodada de perdão de dívidas gigantesco que a China faz periodicamente para países africanos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui na tela a matéria do Financial Times,
que mostra que a China já fez renegociação de dívidas, a maioria para países africanos, da ordem de 50 bilhões de dólares. Qualquer pessoa que abrir o Google e colocar lá China, perdão de dívidas África, vai achar várias e várias matérias falando em renegociação de dívidas, perdão de dívidas de 20 bilhões, de 15 bilhões, de 10 bilhões e por aí vai para países africanos. É também pão comido, todo mundo sabe disso, que a China não cobra para fazer empréstimos e financiamento, que o país faça privatizações, faça contra-reformas trabalhistas, faça política de austeridade e tal. Ela não tem os padrões do FMI e do Banco Mundial que exigem ajustes estruturais neoliberais para conceder crédito e financiamento. É também conhecido que há uma tendência de empréstimos chineses serem empréstimos de maior longo prazo, né, o tempo de pagamento, e taxa de juros menores do que os praticados pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelos grandes bancos ocidentais. João, isso significa que não seja imperialismo? Não estou falando disso, estou falando de informações factuais. Veja, é fato que a China não exige, na sua política de financiamento, ajustes estruturais neoliberais como exige o FMI e o Banco Mundial. É fato que os empréstimos chineses têm um prazo de vencimento maior, em média, do que os do FMI, do Banco Mundial e dos bancos do capitalismo imperialista ocidental. E é fato também que a China realiza sistemáticas rodadas de perdão de dívidas. E aí quem está dizendo isso não sou eu, é o Financial Times, assim, sabe, gente? Vocês acham isso fácil em inglês, em português, em espanhol, em qualquer grande jornal burguês. Isso por um lado. Aí vamos lá. A China domina os países africanos, a China controla os países africanos. Vamos aqui pegar material de novo. O Cláudio Katz é um economista trotskista, inclusive. Eu espero que o Gustavo Machado não chame o Cláudio Katz de stalinista, né? Cláudio Katz é um economista trotskista. E aí ele escreveu um texto muito bom, que foi publicado no Brasil pelo Lavra Palavra em 2021. O título do texto é China, tão distante do imperialismo quanto do sul global. Vamos ver o que o Cláudio Katz diz. As teses que postulam o alinhamento imperial total da China atribuem esse posicionamento à virada pós-maoísta iniciada por Deng nos anos 80. Elas avaliam que essa virada fortaleceu o modelo de capitalismo expansivo, que reúne todas as características do imperialismo. Elas observam como uma afirmação deste comportamento a subjugação econômica imposta ao continente africano. Também denunciam que, naquela região, a velha opressão europeia se repete com retóricas hipócritas mascaradas. Essa caracterização não leva em conta as diferenças significativas entre as duas situações. A China não envia tropas para os países africanos, como a França, para validar seus negócios. Sua única base militar em um nevrálgico cruzeiro comercial, aí tem o nome, né, que eu não vou nem arriscar pronunciar, que eu acho que eu vou pronunciar errado, contrasta com o exame de instalações que os Estados Unidos e a Europa montaram. O gigante asiático evita se envolver nos explosivos processos políticos do continente negro e sua participação nas operações de paz da ONU não define um status imperialista. Inúmeros países manifestamente alheios a essa categoria, como o Uruguai, contribuem com tropas para as missões da ONU. A comparação da China com a trajetória seguida pela Alemanha e o Japão perante a primeira metade do século XX é igualmente discutível. Não é um curso corroborado pelos fatos. A nova potência oriental evitou, até agora, seguir o caminho belicista de seus predecessores. Alcançou um expansivo papel econômico internacional, aproveitando as vantagens competitivas que encontrou na globalização. Não partilha da compulsão à conquista territorial que aflige o capitalismo alemão ou japonês. Aí a gente vai para a segunda questão, veja. Os países africanos estão sendo endividados pela China, isto é verdade? Vamos lá, aí a gente volta para o texto do Lavra Palavra, né, 5 mitos sobre a China imperialista. Maxwell, eu vou chamar de citação número 4, perfeito? O texto diz o seguinte: de acordo com pesquisa feita por acadêmicos da Universidade de Boston e da Universidade de Johns Hopkins, de 2000 a 2015, a China emprestou às nações africanas pelo menos 95,5 bilhões de dólares. Esse é um número grande. No entanto, a dívida chinesa só pode ser analisada em relação à dívida total da África. Os empréstimos chineses de 2000 a 2016 representam
apenas 1,8% da dívida externa da África. Nós devemos questionar as alegações de que os empréstimos chineses são armadilhas destinadas a forçar as nações africanas a cederem sua soberania ou serem extorquidas pelo governo chinês. Pesquisas mostram que empréstimos chineses não são especulativos ou atrelados a projetos de privatização ou ajustes estruturais, como são normalmente os empréstimos do FMI. A grande maioria desses empréstimos auxilia a compensar deficiências no financiamento de infraestrutura. Um artigo do The Washington Post, excepcionalmente honesto, explicou: em um continente onde cerca de 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade, 40% dos investimentos chineses pagaram por geração e transmissão de energia. Outros 30% foram destinados a modernizar a precária infraestrutura de transporte de África. Em outro momento do mesmo texto, eu vou chamar de citação número 5, Maxwell. Coloca na tela, por favor. O autor diz: qual país da África é politicamente dirigido pela China? Nenhum. Existe um país africano com base militar chinesa, Djibouti. Acho que a pronúncia deve estar errada, mas suas políticas não são dirigidas por Pequim. Embora haja indiscutivelmente exemplo de produtos chineses sendo despejados em países africanos, nenhum país foi obrigado a excluir produtos de concorrentes de outros lugares. A China não controla nenhum sistema bancário africano. Veja, isso aqui é central. Isso aqui é verdade ou é mentira? Eu já pesquisei muito sobre isso, né? Alguns anos atrás, 2022, 2023. E na minha pesquisa à época eu confirmei essa informação, né? Então, assim, é isto. A China não controla nenhum sistema bancário africano. Países africanos começaram a adotar o yuan chinês como uma moeda estrangeira de reserva, mas fizeram isto como uma forma de diversificação, se distanciando da dependência do dólar e do euro. Não satisfeito nisso, a gente vai para mais um material. Maxwell, eu vou chamar de citação 6. Um texto da professora Deborah Broughton, que foi publicado no The Washington Post. Os políticos dos Estados Unidos interpretam mal a China em África. O texto é de 2018. Veja o que a professora diz. O texto está em inglês, evidentemente, estou traduzindo com o Google Tradutor, todo mundo consegue ler, tá bem? Tranquilo, muito de boa, e por aí vai. Veja o que a professora diz. Em Washington, republicanos e democratas geralmente veem a China como uma nova potência imperial na África. Mais notícias para os africanos. Mas será que é realmente o caso? Pouco antes de sua visita à África no mês passado, o ex-secretário de Estado Rex Tillerson acusou a China de usar práticas de empréstimo predatórias, mesmo discurso do Gustavo Machado, minando o crescimento e criando pouco ou nenhum emprego no continente. Na Etiópia, Tillerson acusou os chineses de fornecer empréstimos de projetos opacos que aumentaram a dívida sem fornecer treinamento significativo. Como secretária de Estado, Hillary Clinton cantou a mesma música, alertando os africanos para tomarem cuidado com esse novo colonialismo. A China, somos frequentemente informados, está trazendo todos os seus próprios trabalhadores ou apropriando-se de terras africanas para cultivar alimentos e enviar de volta à China. Vamos lá. Mais pesquisadores que exploram o papel da China na África sugerem que muitas dessas coisas que nossos políticos acreditam sobre o envolvimento chinês não são realmente verdadeiras. Aí, na parte dos empréstimos, veja o que diz a professora Deborah Broughton, da Universidade de Johns Hopkins, né? Os chineses estão se envolvendo em empréstimos predatórios. Aqui, pesquisadores podem lançar luz sobre o assunto. Acadêmicos da Universidade de Boston e da Universidade de Johns Hopkins, portanto, não é do Partido Comunista Chinês, né, gente? Tem reunido meticulosamente bancos de dados de empréstimos chineses fornecidos desde o ano 2000. Na África, descobrimos que a China emprestou pelo menos 95,5 bilhões entre 2000 e 2015. Isso é muita dívida, no entanto, em geral, os empréstimos chineses, nossos bancos de dados, estavam realizando um serviço útil, financiando a lacuna de infraestrutura em África. Aí vem aquela citação que está no texto do Lavra a Palavra, né? Em um continente onde mais de 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade, 40% dos empréstimos chineses pagaram pela geração de transmissão de energia elétrica. Outros 30% foram para modernizar a infraestrutura de transporte no país. Alguns deles eram, sem dúvidas, projetos de barril de porco e elefante branco, aeroporto com poucos passageiros ou ponte para lugar nenhum. Presentes africanos, como outros, adoram cortar fitas e deixar legado de grandes edifícios. Empresas chinesas receberam quase todos os contratos para construir essa infraestrutura financiada pela China.
Questões foram levantadas sobre a qualidade. No entanto, no geral, energia e transporte são investimentos que impulsionam o crescimento econômico e descobrimos que os empréstimos chineses geralmente têm taxas de juros comparativamente baixas e longo período de reembolso. Moral da história: não existe uma armadilha da dívida, existem problemas, a qualidade dos investimentos e por aí vai, mas assim, a armadilha da dívida não é o caso. A gente pode até avançar nesta argumentação e aí eu posso estar cansando vocês de citação, mas é importante, né, falar as coisas como são. Em outro texto, também da Deborah Brodingham, que é provavelmente a pesquisadora mais importante dos Estados Unidos sobre a relação China-África, a Deborah Brodingham, ela diz o seguinte, né, tá num site que inclusive nem é de esquerda, né, o The American Interested. O meu inglês, como vocês estão vendo, é ótimo, né? Veja o que diz a professora Deborah Brodingham. Maxwell, estou chamando de citação número 7. O governo dos Estados Unidos entrou nessa onda de falar de armadilha da dívida da China com países africanos. Altos funcionários alertam repetidamente que a China tem uma estratégia deliberada de enheredar outros países em desenvolvimento em uma rede de dívidas e então usar isso para exigir concessões injustas ou estratégicas. Nosso Instituto de Pesquisa da Universidade Johns Hopkins, a China Africa Research Institute, Instituto de Pesquisa China-África, e outros na Universidade de Boston e William and Mary seguem os empréstimos estrangeiros da China. Dos mais, presta atenção aqui. Maxwell, por favor, destaca só esse trecho aí em caixa alta. Dos mais de 3.000 projetos de vários tipos financiados por bancos chineses, Tota é o único que já foi usado como evidência para a diplomacia de armadilha da dívida. O que é que a professora Deborah Brodingham está dizendo aqui? Nosso grupo de estudos analisou 3.000 contratos, projetos chineses. Desses 3.000, o único que a extrema-direita tem como exemplo de uma suposta armadilha da dívida chinesa é o caso do Sri Lanka. Foi o mesmo argumento usado por Gustavo. O Gustavo estava falando que a China controla vários países africanos. Aí ele vai, por exemplo, no Sri Lanka, que é na Ásia, né? Vamos voltar agora para o Gustavo. Vamos ver o que o Gustavo Machado fala do Sri Lanka, gente. Oh, meu Deus do céu. Excedente do país vai para a China, mas ainda é uma empresa chinesa que faz e são trabalhadores chineses que vão lá fazer. Percebe? No máximo, aqueles trabalhos mais degradantes e maçantes, eles contratam a mão de obra local com um grau de opressão e níveis de remuneração, assim, terríveis. Tem um canal de uma figura de Moçambique, depois eu vou lembrar o nome do canal, vou até fazer um react, canal muito bom, que expõe várias dessas coisas que vem acontecendo na África com capital chinês. Olha só que maravilha. E é curioso que quando você faz empréstimos, né, o que você faz se o empréstimo não for pago? Percebe? O simples fato de você ter essa relação econômica já te dá uma interferência política imediata, como acontece e vem acontecendo sistematicamente na relação da China com os países africanos, correto? Por exemplo, no Sri Lanka, que não conseguiu pagar empréstimos que foram pegos com governos chineses para obras de infraestrutura feitas pelas empresas chinesas, a China pegou a concessão, o arrendamento do porto no Sri Lanka por 100 anos. Ou melhor, 100 anos não, foram 99, eles foram bonzinhos, não chegaram no século. Ou seja, o porto, olha só, foram dados empréstimos para a construção do porto pela China no Sri Lanka. O Sri Lanka não conseguiu pagar os empréstimos com juros e tudo mais, e esse porto passou para o controle direto da China, foi arrendado por 99 anos, pelo fato de eles não estarem conseguindo pagar os empréstimos. Olha só que legal, não é? Como é que os chineses são gente boa? Solidários. Também tem um fato aqui que eu acho que é um acordo histórico. Veja, isso aí é simplesmente uma meia-verdade. Teve o arrendamento do porto, mas não foi porque o Sri Lanka estava endividado com a China e não conseguiu pagar. É por isso que é difícil debater com o Gustavo, porque é muita, né? É muita canelada, né? E aí você tem que refutar ponto por ponto. Veja, vamos lá, voltar para as citações, né? Que tudo tem que matar a cobra e mostrar o pau. Eu vou chamar, Maxwell, de citação número 8, por favor. Sem se estender muito para fora do escopo deste artigo, isso também aconteceu recentemente no Sri Lanka, onde o país entregou um importante porto para o controle chinês, apesar dos relatos da imprensa ocidental, foram as onerosas e acumuladas taxas de juros dos empréstimos ocidentais e não dos chineses que causaram a crise financeira no Sri Lanka. O Sri Lanka estava pagando seus empréstimos chineses no prazo. A China representa apenas 15% de sua dívida externa, a fim de não deixar de pagar sua dívida com o Ocidente e para escapar das condições rigorosas de receber novos empréstimos do FMI. O Sri Lanka tem buscado novos empréstimos a juros baixos e conversões de dívidas em capital com a China e a Índia.
Isto, e não a armadilha de dívida predatória, é que levou ao arrendamento do porto. Isso aqui é mais uma vez uma citação do texto 5 mitos sobre o papel da China na África. Estou chamando de citação número 8. Aliado a isso, sobre a questão em especial do Sri Lanka, tem um texto conjunto que foi escrito pela professora Deborah Brotherham e pelo Meg Hitman, eu não sei pronunciar o nome dele. Maxwell vai colocar na tela. O título do texto é A Armadilha da Dívida Chinesa é um Mito. Estou chamando de citação número 9, Maxwell, por favor. E aí esse texto, ele refuta em detalhes e explica a história do Sri Lanka, né? E que, assim, primeiro, vamos lá. Foi a primeira e única vez na história que isso aconteceu, na relação da China com todos os países do mundo, pelo menos até 2023, que foi até onde eu levantei os dados. E então, assim, isso não é tendência, e mesmo assim não foi empréstimos chineses que endividaram Sri Lanka e a China foi lá e tomou o porto. Isso simplesmente não é verdade. Esse texto número 9, essa citação número 9 que Maxwell está colocando na tela, eu vou colocar também na descrição, nos comentários do vídeo para vocês poderem ler. A professora Deborah Brotherham, novamente, ela trata dessa questão do Sri Lanka e detalha como foi a situação. Eu vou pedir para Maxwell colocar na tela o texto dela, Diagnóstico Incorreto do Impulso Chinês em Infraestrutura, que já foi citado, né, evidentemente, e vou chamar de citação número 10, Maxwell. Nesse texto tem uma citação, tem uma parte só para falar da questão do Sri Lanka e não é como o Gustavo Machado falou. Eu não vou expandir essa questão do Sri Lanka porque o Gustavo ainda vai falar do Irã, ele vai falar de um bocado de coisa, né? Mas só para vocês entenderem, o Gustavo Machado ele repetiu basicamente o único argumento que a extrema-direita, os liberais dos Estados Unidos têm para dizer que a China pratica armadilha da dívida com outros países, entendeu? Aí vamos continuar aqui, voltar para as falas do Gustavo Machado. Um acordo de 25 anos que a China faz com o Irã, ou seja, um acordo de mais de 200 bilhões de dólares de investimentos chineses no Irã em troca de petróleo. E quais são esses 200 bilhões de dólares de investimento? São basicamente trens de alta velocidade, o metrô de Teherã e também a instalação de milhares de unidades produtivas do país. Ou seja, o Irã vai encontrar uma possibilidade de se industrializar a partir desse acordo que envolve troca de investimentos, indústria por óleo. E esse... Não tô te entendendo, Jabu. Não é isso o que foi feito por Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, com o restante do mundo? Qual que é a diferença? Né? O que os países como o Irã ou como o Brasil pode fazer a não ser fornecer produto agropecuário? Presta muita atenção, que esse trecho aqui é fundamental para a nossa argumentação. Minério e petróleo, né? Produtos de baixo valor agregado, tecnologias menos intensas, que exigem mão de obra menos qualificada na média, né? E que são trocados por produtos industrializados ou são financiados com empréstimos estrangeiros, que você vai ter que pagar com juros e tudo mais, para que as empresas estrangeiras venham aqui explorar o trabalho daqui e puxar o seu excedente. Qual que é a diferença em relação ao que a China está fazendo no Irã? Ou você vai me dizer que a China está cedendo a sua tecnologia para que sejam criadas empresas iranianas? Aí eu admitiria que seria ter uma diferença, né? Então os chineses tinham que ceder a sua tecnologia e falar assim, não, vocês do Irã vão construir a sua própria indústria, vão gerir o seu próprio capital, vão ficar com todo o excedente que for produzido no próprio Irã para financiar o desenvolvimento do Irã. Não, ela está fazendo empréstimos em troca de produtos primários, tá? Que depois o país não vai nem ter condição de se desenvolver para além disso, porque ele vai ter que pagar os juros disso aí, e para usar essa infraestrutura vêm as empresas chinesas que vai puxar o excedente desses mesmos trabalhadores iranianos. É essa exportação de capital que Lenin descreve aqui minuciosamente. É esse o imperialismo que caracteriza o capitalismo de nossa época. O imperialismo não é um pedaço do capitalismo, nem a superestrutura política. Veja, vocês viram, né, Gustavo Machado falando que se a China tivesse cedendo a tecnologia, aí sim seria diferente. Mais uma vez, o Gustavo Machado, ele simplesmente falou de orelhada, deu uma canelada, não pausou a gravação do vídeo dele 10 minutinhos para abrir o Google em inglês e dar uma pesquisada. Veja, na página do Wikipedia, do tema do acordo China-Irã, já na página do Wikipedia, coloca aí, Maxwell, por favor, a página do Wikipedia. Eu vou chamar de citação número 11. Só na página do Wikipedia você consegue informações para saber que o Gustavo tá falando besteira. Mas aí vamos além da página do Wikipedia. Vamos fazer o seguinte. Eu tô pegando aqui um trecho da uma matéria do The New York Times, né? Na matéria do The New York Times, que fala sobre o acordo China-Irã, a gente tá falando de um acordo de mais de 400 bilhões de dólares que a China vai investir no Irã. Isso dá mais de 2 trilhões de reais nos próximos 25 anos. Esse acordo passa por infraestrutura,
passa por geração de energia, passa por modernizar a indústria petrolífera e petroquímica do Irã, passa por indústria de defesa, passa por indústria aeroespacial, geolocalização, 5G e por aí vai. No trecho da notícia do The New York Times, está dito o seguinte em inglês. Maxwell, por favor, coloca na tela em inglês o trecho. E aí, vamos abrir o Google Tradutor aqui, para a gente ver o que é que está escrito em português. Maxwell, faz um negócio bonitinho aí e bota a tradução indo aparecendo na tela. O documento também descreve o aprofundamento da cooperação militar, potencialmente dando à China uma posição em uma região que tem sido uma preocupação estratégica dos Estados Unidos. O memorando de entendimento entre China e Irã, pede treinamento conjunto e exercícios conjuntos, pesquisa e desenvolvimento de armas conjuntos e compartilhamento de inteligência. Tudo para lutar a batalha desequilibrada contra o terrorismo, o tráfico de drogas e humanos e crimes transfronteiriços. No memorando de entendimento China-Irã tem transferência tecnológica. A ideia do Irã é transferir, vender petróleo para a China com desconto, garantir o fornecimento de petróleo, né? E aí veja, o Irã é um país que é fundamentalmente, enquanto produto de exportação, ele só tem petróleo. Massa? É isso, ele só tem petróleo, perfeito? E aí vai garantir o fornecimento de petróleo. Em troca, a China vai fazer investimentos gigantescos em infraestrutura, em geração de energia, em 5G, indústria de telecomunicações, indústria de defesa, indústria aeroespacial e vai transferir tecnologia na área de defesa, na área aeroespacial, na área de geolocalização. Vai, por exemplo, transferir tecnologia do sistema de GPS chinês para o Irã. E a lógica do Irã é bem simples, gente. Existe uma coisa na economia chamada efeito de encadeamento. A ideia é conectar o complexo produtivo do petróleo e gás e petroquímico com o complexo produtivo de defesa e um complexo produtivo de telecomunicações e a partir daí irradiar por toda a economia os efeitos de encadeamento e tornar a economia do Irã cada vez mais industrializada. Veja, quando esse acordo foi anunciado, na mídia burguesa dos Estados Unidos, isso foi tratado como um dos maiores problemas dos Estados Unidos para o século XXI, porque isso pode transformar o Irã numa potência econômica. O Irã é um país grande, com uma boa capacidade de defesa, uma boa população e tal. Um dos grandes problemas do Irã é que, mesmo o país tendo até um relativo domínio tecnológico, a economia do país é pouco diversificada, é uma economia muito dependente do petróleo. Esse acordo tem possibilidade de tornar o Irã o país mais industrializado do Oriente Médio, rivalizando com Israel, né? Chegando muito próximo, inclusive, de Israel e tendo ganhos de economia de escala que Israel não pode ter. Então, toda a burguesia dos Estados Unidos considera isso um perigo estratégico para o plano de dominação imperialista no Oriente Médio e uma ameaça ao eixo de dominação liderado pelo sionismo. O Gustavo Machado simplesmente ele não leu, né, o documento. Ele não leu nenhuma matéria. O acordo China-Irã é sim um acordo paradigmático em que você transforma o fornecimento de petróleo em capacidade de desenvolver complexidade produtiva em transferência tecnológicas e ganhos de produtividade sistêmico para uma economia que vai melhorar sua geração de energia, sua infraestrutura e suas capacidades de produção. Então assim, Gustavo, tem transferência tecnológica, está num texto do The New York Times falando do setor militar e de produção de armas. Evidentemente, nem todos os detalhes do acordo de cooperação foram divulgados. E não foram divulgados porque, primeiro, isso é um padrão, né, de diplomacia, você não divulga todos os detalhes disso, isso por um lado. Segundo, a própria China, inclusive, ela vai querer que isso fique mais restrito, porque esse acordo foi arrancado pelo Irã, não significa que todos os países vão conseguir a mesma coisa, né? Então tem um elemento aqui também importante. E aí, veja, Gustavo, vai ter que pagar os juros. Gustavo, não é juros não, o pagamento do empréstimo é com fornecimento de petróleo. Isso não é o problema para o Irã, porque o Irã ele exporta basicamente petróleo, inclusive garantir um fluxo de fornecimento de petróleo permanente em troca de tecnologia, em troca de fábricas, em troca de equipamentos, em troca de modernização da infraestrutura, da geração de energia, é um ótimo negócio para o Irã, sabe? Então assim, vocês entendem? Veja, é isso, Gustavo poderia só ter parado um minutinho para pesquisar, um minutinho, que ele conseguiria ver na própria mídia burguesa, sabe, no The New York Times, no The Washington Post, no The Guardian, e por aí vai, que ele veria a situação
desesperadora que a burguesia estadunidense ficou com esse acordo, porque é um acordo que não vai só manter o Irã como um país fornecedor de matérias-primas, não. Um acordo que tem potencial de transformar o Irã numa potência econômica regional, sabe? Eu vou citar, para além da mídia burguesa ocidental, eu vou citar uma mídia chinesa, o Global Times, né, que é uma mídia ligada ao Partido Comunista, que registra o impacto desse acordo e o seu caráter histórico, né? Então, assim, porra, Gustavo, tu simplesmente imaginou uma coisa e saiu falando, tu não parou para ler um minuto, é um vídeo gravado em casa, né? Entende? Mas vamos continuar. Do capitalismo. O imperialismo é o capitalismo que nós vivemos, tá? Que passa a ter agora uma hierarquia de dominação entre os países que concentram as empresas monopolistas financeiras e consegue extrair o excedente do capital do mundo inteiro para si. Não é isso que a China está fazendo? Você acabou de descrever. Esse acordo com o Irã, ele é tão paradigmático porque ele inverte totalmente os termos de troca tradicionais de ser periferia. Então acho que esse é um acordo a ser estudado por todos nós que queremos entender essa coisa toda que chamam a China de imperialista, etc. E existem estudos, por exemplo, que tratam dessas questões também. Tem o Debunking the Debt Trap Myth, né, que é um estudo feito em que se desmonta esse discurso de que a China está montando uma armadilha de dívida para os países pobres para poder dominá-los economicamente. E tem um artigo da professora Débora, um artigo sensacional chamado Uma Visão Crítica da Diplomacia Chinesa da Armadilha da Dívida. Ascensão de Yuan. Ela pega país do país da África para demonstrar que a China é de longe ainda o país com as quais esses países menos devem, ou seja, ela desmente abertamente essa história de que existe uma armadilha da dívida em relação da China e que a China impõe aos países da periferia. Sério mesmo? Não me diga. Gente, olha só, a China está entrando, é uma potência capitalista emergente, ela está entrando nessa disputa mundial com os capitais agora, nos últimos 10 anos. É evidente que países que se endividaram com as instituições financeiras internacionais, que se endividaram com os Estados Unidos, com o Japão, com a Alemanha, mediado ou não por essas instituições durante séculos, né, vão ter um grau de endividamento médio com esses países maior do que com a China. Isso aí eu concordo. Tá? A China que está entrando nessa disputa agora, do ponto de vista da disputa mundial dos capitais, da exportação de capital, tá? Ela está longe de estar próxima a superar os Estados Unidos, mas ela começa a fazer um movimento, inclusive com expressões militares. Quem está financiando a guerra da Ucrânia, do ponto de vista da Rússia, por exemplo? Não tem guerra, não tem conflito, não tem dominação. Vocês acham que a Rússia teria invadido a Ucrânia sem a China? Acham mesmo? Hoje a China é o comprador das mercadorias. Vejam, essa afirmação é um absurdo. A indústria de defesa russa é bem autossuficiente. A Rússia, inclusive, é um dos grandes exportadores do mundo de armamentos. Evidentemente, frente às sanções ocidentais, a economia russa se voltou cada vez mais para a economia chinesa e se formou uma parceria estratégica. Mas não é que o complexo industrial militar da Rússia depende da China. Pelo contrário, sim, a economia russa, para não entrar numa bancarrota, frente às sanções ocidentais, frente ao corte, por exemplo, do fornecimento do gás russo para a Europa Ocidental e principalmente para a Alemanha, se voltou para a economia chinesa. Mas não é verdade que é a China que está financiando a guerra da Rússia. Assim, simplesmente não é verdade. Isso é um absurdo. Segundo lugar, o Elias cita o estudo da professora Deborah Broadham, que a gente já citou aqui várias vezes. A professora Deborah, ela não é marxista, ela não é socialista, ela não acha que a China é socialista. Presta atenção. A professora Deborah Broadham, ela acha que a China é um país capitalista. Entendeu? A professora Deborah, ela acha que a China é um país capitalista. Ela, inclusive, usa um termo, capitalismo de compadrio, que é muito próximo do que seria o debate brasileiro sobre patrimonialismo. A professora Débora, veja, se o Gustavo Machado diz, a China é um país capitalista, a professora Débora vai concordar. A diferença dos dois é que a Débora estuda dados empíricos reais, concretos da China, né? Então, Elias cita o artigo da Deborah Broadham. O Gustavo Machado, ele fala no começo do vídeo que ele assistiu esse vídeo 3 vezes para fazer o react. Ele não parou 1 minuto para pesquisar o artigo, para ler as conclusões. Que a Deborah Broadham, ela não só mostra que o grau de endividamento de países africanos com a China é pequeno, não é por causa de questão temporal não, gente, só não. É porque a taxa de juros média dos empréstimos chineses é muito menor do que dos países imperialistas ocidentais e dos bancos e instituições financeiras. É porque há maior flexibilidade de renegociação de dívidas e há rodadas permanentes de perdão de dívida. Então não é só uma questão temporal, é um perfil de financiamento diferente. E aí veja, isso não significa que não é imperialismo. Não estou nem entrando nesse debate, eu estou dizendo só que o Gustavo, ele está falando de orelhada. Ele busca uma explicação fácil para manter a narrativa dele sem estudar absolutamente nada. Veja o que ele vai falar, né, agora sobre a professora Deborah Broadham. Agora, preste atenção e me diga se isso é sério. Na moral, vamos lá. Russas e é quem fornece todo o subsídio para a indústria de armamento russa, todos os insumos para a indústria de armamento russa, tá? A China tem, inclusive, em Djibouti, que é um país que está ali num local estratégico, porque o canal
Canal do Suez é um dos principais veios de circulação de mercadorias hoje no mundo. Está ali perto do Canal do Suez, né, que evita que você tenha que se passar por baixo ali da África, por exemplo, para ir da Ásia para a costa do Atlântico dos Estados Unidos ou para a América. Hoje ela tem lá a sua primeira instalação militar ultramarina, primeira base chinesa, um exército chinês em plena África, situado ao lado do Canal de Suez, ao lado de outros dos Estados Unidos, da Itália, da França também. Tá? A China, ela, então, evidentemente, desse ponto de vista da expansão militar, ela tem um movimento ascendente, está começando a despontar esses conflitos por todos os lados, mas ela não tem as posições e zonas. Veja, gente, a base chinesa em Djibouti foi inaugurada em 2017, né? Isso já faz mais de 6 anos. Aí o Gustavo fala como se isso fosse o começo de um espalhamento de bases militares da China pelo mundo. É essa a tendência, gente? Assim, não, tá ligado? Tá, a China tem uma base militar numa zona comercial estratégica, perfeito. Tem quantas mais? Qual é o planejamento? Qual é a linha da política externa chinesa? A China está num caminho de construir bases militares pelo mundo? Não. Né? Se o Gustavo Machado, ele faz um argumento, ele usa essa única base que a China tem fora do seu território em África para meio que induzir você a achar que a China está num caminho parecido com os Estados Unidos. Só que se ele dissesse que essa base foi feita em 2017, foi concluída em 2017 e até agora não existe sinais de uma expansão, isso ia enfraquecer o argumento dele, né? Então ele não disse, entendeu? Continuando. De influência que o imperialismo liderado pelos Estados Unidos acumulou ao longo de mais de um século. Isso é verdade. Ela está disputando esse processo. Tá? E cada vez mais, os estudos que eu faço pelo IDAESE, o instituto que eu trabalho, eu me deparo com empresas aqui no Brasil cujas ações majoritárias são de controle do capital chinês. Tá? Indústria de infraestrutura em São Paulo, por exemplo, fornecimento de água e tudo, hoje é a indústria, a maioria de capital chinês. Recentemente achou uma mineradora em Congonhas aqui do lado, que a maioria do capital é chinês. Tá? Às vezes com participação acionária majoritária, às vezes com minoritária, ela começa a expandir, começa a ter cada vez mais impacto nesse sentido. E se beneficia de vários aspectos, como o seu mercado interno e outros aspectos que nós vamos discutir em outros momentos aqui no canal. Mas então é evidente que os países africanos, na sua maior parte, ainda tem um grau de endividamento maior que outros países, porque esse é um processo que está se desenvolvendo. Veja, o Egito está construindo uma nova capital, que foi orçada originalmente em cerca de 60, 70 bilhões de dólares, mas já extrapolou isso largamente, que vai ser construída por mais de 10 anos, que vai levar a ser construída, 85% de financiamento chinês. Tá? Daqui a 10 anos, provavelmente, né, o maior credor do Egito vai ser a China, mas hoje ainda não é. Né? Então, o Egito que tem relações... O Gustavo faria muito bem de olhar a taxa de juros disso, olhar os prazos e tal, mas nada disso ele olhou. E essa história do Cairo não é nem bem assim. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque essa parte do vídeo já tá muito longa e tal. Só quero que vocês prestem atenção no que ele vai comentar sobre o estudo da professora Deborah Broadham, que ele não leu agora. Repara. Orgânicas de dependência com França e Inglaterra de século. Tá? Então, sério que esse argumento usado aí pela professora do artigo que você está mencionando tá de brincadeira comigo. Tema que a gente pode passar horas falando aqui, mas o fato é... Pronto, é isso. É sério esse artigo, é sério esse argumento da professora que você está citando aí no artigo? Ele não leu, ele não foi atrás, ele não pesquisou, ele não fez nada, ele imaginou um negócio. E aí citou África, citou Ásia, Sri Lanka, citou o Brasil. O padrão de relacionamento da China com a África, com a América Latina e com a Ásia tem muitas diferenças. Ele simplesmente não debateu nenhuma dessas diferenças, não analisou nada e só falou dados errados e repetiu mentiras da direita e dos liberais dos Estados Unidos. Percebeu? Ele percebeu. E aí, veja, esse vídeo é de 7 meses atrás. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, a data do vídeo. Vamos ver agora um vídeo do Gustavo falando sobre relações de trabalho na China. Vamos ver se o Gustavo conhece a situação interna da classe trabalhadora, relações de trabalho, relações salariais na China. E aí, continuando o nosso react das posições sobre a China do Gustavo Machado, uma entrevista de 1 ano atrás para o podcast A Deriva, em que o Gustavo Machado fala das relações trabalhistas na China, né, das condições de trabalho. E vamos ver se o Gustavo fala certo. Eu selecionei esse trecho no podcast porque ele é curto, mas o Gustavo já falou a mesma coisa nos vídeos dele do canal. Então é uma posição que ele tem há muito tempo, né? Vamos ver aqui qual é a posição do Gustavo Machado. Presta atenção. Coloquei na metade do vídeo porque a primeira metade do vídeo é o Gustavo falando que não vê motivo da China ser socialista, comunista, isso que a gente já ouviu e tal. Aí vamos direto pro que interessa, né? Vamos lá. Coletiva. Então isso é restaurado. Os burocratas, regra geral, os antigos burocratas, são os maiores capitalistas nesses países, muito mais na União Soviética, porque lá foi abrupto. Então lá os caras se apossavam mesmo. Tem um historiador que coloca isso em detalhe, chama Pierre Brouet, pega inclusive os nomes das pessoas
que ocupavam os cargos, inclusive alguns desde a época do Estado. E que propriedade eles vão se apossar depois. E aí as pessoas que defendem a China comunista têm uns argumentos muito estranhos, né? Algumas coisas do tipo. Por exemplo, eu ouvi, acho que até aqui, no seu podcast, Petri, o Jabur, né? Não, Elias? Elias Jabur. Ele falava assim, a expressão capitalismo de Estado é um disparate, porque todo capitalismo tem Estado, isso é uma tautologia, né? Uma expressão que eu falava, pô, eu concordo plenamente com você. Então, a China é um país capitalista, ok? Eu falava, não é um país capitalista porque tem muita empresa estatal. Mas se você está admitindo que todo capitalismo tem Estado, que o capitalismo necessita do Estado, por que tem empresa estatal? É ser comunista. Né? E ela tem muita empresa estatal porque ela herdou isso daquele processo. Mas o que acontece na China é um processo de maior apropriação privada das empresas estatais. E do Estado apenas com uma fração do capital que está lá dentro. O próprio dinheiro do Estado atua como capital. Né? Ela utilizou isso como estratégia para ganhar tecnologia. Né? Setor automobilístico, eles fizeram isso. Então, eles pegavam uma empresa estatal, faziam uma joint venture, como eles chamam, uma parceria público-privada com uma empresa, com a Volks, com a Toyota, com a GM. Eles cediam a tecnologia e a China entrava com capital. Entendeu? E com isso eles se apropriaram de tecnologias em várias áreas. Mas é um país capitalista como outro qualquer e com condições para a classe trabalhadora interna ainda mais nefasta. Lá eles têm um mecanismo de controle. Isso que eu falei no Brasil, dois em cada 3 trabalhadores do Brasil estão sem emprego, né? Formalidade. Lá eles controlam isso na ponta do lápis. Lá você tem espécie de um passaporte interno para o campo e para a cidade. Então, quando está tendo excesso de trabalhadores na indústria, que está gerando desemprego, eles pegam o trabalhador da cidade e mandam de volta para o campo. Quando precisa de mais trabalhador na cidade, eles pegam do campo e autorizam a entrar direto na cidade. Eles pedem um passaporte interno. Assim. Você não pode sair da zona rural onde você mora se não for com autorização do governo. Sim, e com isso eles controlam a mão de obra. Porque muito exército industrial de reserva pode gerar rebelião, insatisfação. E é uma situação tão louca que os trabalhadores moram nas empresas. O salário pode ser mais barato. Então, durante a pandemia agora, que eles colocaram política de restrição, mostrou isso. Você tem galpões nas empresas que acomodam, tipo assim, 10 mil trabalhadores, 15 mil trabalhadores. Galpões, assim, gigantescos, com aquelas bicanas de 2, 3 andares, enfileiradas, uma após a outra. Então a China é uma grande empresa, gigantesca. Exatamente. Inclusive, eles têm ganhado algumas vantagens competitivas por ser um capitalismo hardcore, bárbaro, brutal, com exploração brutal. Isso tem dado a eles algumas vantagens competitivas, porque no capitalismo, quem arranca mais o couro, se dá melhor. Sim. Entende? Porque a concorrência impõe isso. Né? O capitalista pode ser um carinha bem intencionado, vamos supor assim, mas ele não vai poder ser. Então a China é um capitalismo hardcore, bárbaro, e que ela ganha vantagens comparativas por causa da exploração da classe trabalhadora, né? Segundo Gustavo Machado. Aí, vamos ver se é assim mesmo. Maxwell, eu vou chamar de citação número 13 esse texto da revista Exame. O título é Trabalhador industrial brasileiro ganha menos que um chinês. O salário do chinês na indústria triplicou entre 2005 e 2016. Isso com inflação baixa, viu, gente? Controlada. A China há mais de 30 anos tem inflação controlada. Então, é claro que, por exemplo, na Venezuela, nos últimos 6 anos, você tem aumento desse salário, mas uma inflação galopante, então, X a X, o ganho real é muito baixo. Na China, a gente está falando de aumentos salariais com inflação controlada, né? Com aumento real do poder de compra, inclusive ganhos salariais acima do crescimento da produtividade média do trabalho. Mas já a gente vai ver isso. Então, continuando a citação. O salário do chinês industrial triplicou entre 2005 e 2016 de 1,20 dólares por hora para 3,60 centavos de dólar por hora, enquanto o do brasileiro caiu de 2,90 dólares por hora para 2,70. Então, de 2005 até 2016, o salário médio industrial chinês triplicou de tamanho, enquanto o brasileiro caiu, né? Caiu. Esta é a primeira fonte da revista Exame, revista burguesa e por aí vai, né? Vamos pegar outra fonte, né? No site da APET tem dizendo o seguinte, matéria de 2025, o salário médio dos trabalhadores na China é o que mais cresce no mundo e impulsiona mercado interno. E aí, quais são os dados, né? Um pouco antes de um gráfico que tem na matéria, é dito o seguinte, comparando dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? E ninguém pode dizer que é uma organização pró-China ou controlada pela China, enquanto os salários médios na China cresceram 564% entre 2000 e 2015, países como Austrália, Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos e Chile registraram aumentos de 17%, 10%, 24%, 15% e
35%, respectivamente. Eu destaco a comparação com a Alemanha, né, que é um país conhecido pela qualidade do trabalho, por salários altos e tal. O salário médio na China cresceu 564% entre 2000 e 2015. Bota na tela, Maxwell, o texto, citação 14, por favor, e em seguida, Maxwell coloca o gráfico. O que a gente tá vendo no gráfico? Em 10 anos, valor praticamente triplicou, e isso num país com a inflação muito gráfica. É um gráfico que mostra o salário médio chinês de 2012 até 2022. Você vê o crescimento dos salários, né? E assim, é isto, gente. Esse é o capitalismo hardcore, o inferno para a classe trabalhadora e por aí vai. Outra matéria, dessa vez do Opera Mundi, diz o seguinte. Vamos lá. Matéria do Opera Mundi diz o seguinte. Nos últimos 10 anos, o salário médio na China mais que dobrou e hoje supera a média salarial brasileira, que caiu no mesmo período. Indica estudo do grupo Euromonitor Internacional, divulgado pelo jornal britânico Financial Times. Aí, em seguida, coloca a citação na tela, Maxwell, eu não vou ler não. Em seguida, mostra como a média salarial chinesa é maior que a mexicana, é maior que a colombiana e por aí vai. Citação 15, né? E aí, é isso, gente. Isso são dados oficiais, né? Inclusive de veículos burgueses. Ainda na matéria, segundo o Financial Times, os trabalhadores da indústria na China ganham muito mais que no Brasil, que no México e que na Argentina. Na América Latina só perde para o Chile, mas está muito próximo de passar e está superando o salário de países de economia média da Europa, né, como Portugal e Grécia. Veja, a trajetória é de crescimento dos salários da China, é de ampliação dos direitos trabalhistas, é de melhora nas condições de trabalho. A gente poderia debater muito aqui o histórico das relações de trabalho na China, mas tem uma coisa, gente, que existe um consenso na literatura acadêmica, na literatura científica, que é uma melhora das condições de trabalho na virada dos anos 90 para começo dos anos 2000. Essa virada nas condições de trabalho não é prova que a China é socialista, não. Viu? Presta atenção. Isso é uma expressão concreta da luta de classes na China, né? Qualquer livro meia boca que você pegar que analise salário, condições de trabalho, direitos trabalhistas na China, vai mostrar isso. Vamos lembrar que a partir do governo Xi Jinping houve um aceleramento de melhora de salários, de condições de trabalho, de geração de emprego, de melhora das condições de trabalho dos trabalhadores migrantes e por aí vai. Mesmo antes do Xi Jinping, na era Hu Jintao, né, que falava de uma sociedade harmoniosa que tentava reduzir os conflitos, os números de greve, porque existe greve na China, existe luta de classe e por aí vai. Eu quero ler para vocês rapidamente 2 livros, né? Esse primeiro é o livro Neoliberalismo, Desenvolvimentismo e Socialismo, do Cláudio Katz, já muito citado nesse vídeo. Cláudio Katz, economista argentino trotskista, né? Eu vou chamar Maxwell de citação número 16. Veja o que o Cláudio Katz diz. E o Cláudio Katz, inclusive, não acha que a China é uma experiência socialista, diga-se de passagem, viu? No plano econômico, as regras do capitalismo estão muito avançadas na China, tanto na forma que assume o ciclo e a gestão macroeconômica, como na gestão das empresas. Este fato é reconhecido pelos próprios defensores do modelo atual, que descreve um comportamento de uma classe capitalista com influência preponderante sobre todas as instituições e meios de comunicação, mas as elites mais neoliberais não dominam o aparelho do Estado na sua totalidade e os grandes desequilíbrios regionais, sociais e agrários causados pela acumulação põem em dúvida a consistência do capitalismo nascente. O culminar deste processo é incerto, uma vez que, ao contrário do que aconteceu na União Soviética, a classe operária está recuperando seu protagonismo. Ocorrem grandes greves que impõem concessões aos governantes. O número de protestos cresceu de 58 mil em 2003 para 87 mil em 2005 e 94 mil em 2006. O Gustavo Machado acha que é uma sociedade autoritária, que não dá para se organizar, não dá para fazer greve. 96 mil protestos em 2006, né? Desde 2009, o aumento dessas resistências determinou uma mudança no comportamento dos líderes, que optaram por substituir a repressão inicial por negociações e concessões. Essas mudanças convergem com a multiplicação de correntes críticas e tomadas de posição
posição anticapitalista de tendências de esquerda, que exigem medidas de renacionalização e reversão das privatizações, exigem restauração da gratuidade da educação e da saúde e entram em choque com os que enriqueceram. Esses segmentos militantes são mais influentes do que se supõe no Ocidente. Costumam combinar reivindicações básicas com reivindicação de mudanças nos impostos e nos padrões de crescimento. Muitos mesclam a defesa do igualitarismo com propostas de democratização política. Todas as referências a um modelo chinês de socialismo deveriam ser identificadas com estas vertentes de resistência das bases à restauração. Então, Cláudio Katz, nesse livro, que foi publicado no Brasil em 2016, mas ele pega dados basicamente da China na primeira década dos anos 2000, antes do governo Xi Jinping, está falando de luta da classe operária, de resistência, de melhora das condições de vida. Outro livro, esse foi publicado no Brasil, deixa eu só conferir aqui a data de publicação no Brasil. Foi publicado no Brasil em 2008, né? Muito antes da era Xi Jinping e tal. Veja o que é que diz o Giovanni Arrighi, nesse livro Adam Smith em Pequim, né? Que ele diz simplesmente o seguinte, presta atenção. Como veremos na seção que conclui o capítulo, as dificuldades dos trabalhadores urbanos demitidos e a exploração dos migrantes foram as principais causas da escalada de agitação trabalhista e dos conflitos sociais no final da década de 90 e início da década de 2000. No entanto, as dificuldades e as revoltas dos trabalhadores precisam ser inseridas no contexto das políticas governamentais que, também nesse sentido, não abraçaram a principal receita neoliberal, sacrificar o bem-estar dos trabalhadores para incentivar a lucratividade. Não só assistência médica, aposentadoria e outros benefícios obrigatórios dos trabalhadores de joint ventures continuam mais generosos e a demissão dos trabalhadores mais difícil no mercado formal da China do que em países com renda per capita comparável ou maior, como também, e o que é mais importante, a expansão do ensino superior, o aumento rápido de oportunidades de emprego em novos setores, a redução tributária rural e outras reformas para estimular os camponeses a investir na economia agrária combinaram-se para criar a escassez de mão de obra que está solapando a base da exploração dos imigrantes. Estamos vendo o fim do período áureo da mão de obra barata, declara o economista do Goldman Sachs, isso na metade dos anos 2000, viu, gente, da primeira década. A abundância de trabalhadores, mas a oferta de operários sem instrução está diminuindo. Os trabalhadores chineses estão galgando as escalas de valores mais depressa do que se esperava. Então veja, no começo dos anos 2000, todo mundo já falava de melhoras das condições de trabalho na China, de aumento dos salários, de redução da pobreza, da miséria. Isso se acelerou na era Xi Jinping, né? Eu já caracterizei a era Xi Jinping como uma espécie de virada à esquerda na política do partido. Eu não quero entrar nisso. Veja, agora, a China tem muitos problemas, muitos absurdos, só que dizer que a China é um capitalismo hardcore, dizer que a China tem vantagens comparativas porque a China tira o couro dos trabalhadores, isso simplesmente não é verdade. A China é, há mais de 20 anos, o país que mais reduziu pobreza, o país que mais reduziu miséria, o país que mais deu aumentos salariais, o país que mais melhorou as condições de trabalho e o país que mais aumentou a proteção ao trabalho. Tanto é assim que várias empresas, inclusive multinacionais, estão saindo da China e estão indo produzir no Vietnã, na Malásia, no Camboja, em outros lugares que tem a força de trabalho mais barata. Veja, a força de trabalho chinesa hoje não é barata. Ela é barata se você comparar o topo do custo da força de trabalho do mundo, com o Japão, com a Alemanha e tal, mas comparado com os países do terceiro mundo, do sul global, a gente viu aqui, né, as matérias falando como o salário médio chinês já é maior que uma porrada de países, e como cresceu muito mais que uma porrada de países. Então veja, e reparem, eu nem acho que dizer que teve ganho salarial é prova de socialismo, viu? É isso, o Cláudio Katz também não acha. Só que assim, beleza, você pode considerar a China capitalista, zero problema, agora você não pode mentir sobre a realidade, entende? Você não pode falsear a realidade. E a gente vai mostrar aqui mais um falseamento da realidade, agora o Gustavo Machado falando da relação China e Venezuela. Esse é o suprassumo do absurdo, presta atenção. Agora a gente vai ver o Gustavo Machado falando sobre a relação China e Venezuela. Esse vídeo é de um mês atrás, né? Ele foi pela primeira vez no Três Irmãos Podcast. E aí vamos descobrir que, segundo Gustavo Machado, quem quebrou a Venezuela foi a China. Meu Deus do céu. Vai, fala aí, Gustavo. Sim, elas vieram da Venezuela, tem até entrevista no canal. E uma delas contou pra gente que, em determinada época, o Maduro começou a nacionalizar todas as empresas dentro da Venezuela. Sim. Inclusive, diferente do que você falou aqui. Você falou que, ó, vamos nacionalizar as grandes, né? Mas não, ela falou, ó, meu pai tinha uma contabilidade lá, Maduro chegou lá e falou, ó, essa contabilidade agora é
nossa. Na verdade, o discurso inicial foi o seguinte: agora essas empresas, da contabilidade, agora essa contabilidade é dos 10 funcionários que trabalham aqui. E aí, tipo, cara, os funcionários ficaram felizes. Nossa, eu trabalhei tanto aqui, agora é meu. Tirou o dono de lá e deixou o funcionário cuidar. Questão de tempo, ele fez isso com Fazenda, fez isso com várias empresas dentro da Venezuela. Questão de tempo, ninguém conseguiu gerir igual o dono conseguia. Olha, eu não tenho condição de falar sobre isso. Um fator também, assim, só para complementar isso que ele falou, é que pequenos e médios foram, né, compartilhados, foram divididos entre os colaboradores, mas interessante fato é que uma das maiores empresas que existiam no país continuou sendo do mesmo dono. Essa não foi desapropriada, que é uma de alimentos. Essa continua sendo dono, entendeu? É onde eu falo assim, onde eu tenho medo. Porque vai ter que ter um líder. Quem é esse líder? Esse líder é um ser humano? Eu sei como os homens pensam. Eles são capitalistas. E aí você põe muito poder na mão de um homem, que é onde eu... Por isso eu defendo menos o Estado. Não pra não igualar. É porque o Estado, ele mais te usa do que te ajuda, assim como o capitalismo. O Estado nada mais é do que o capitalismo na mão de um homem. Sim, entendo. Vamos lá. Vou na Venezuela e volto nessa questão do líder que você colocou. Bem, eu não tenho como comentar sobre esse fato em particular que ela disse, que foi falado aqui, que eu não conheço, né? Mas o que aconteceu na Venezuela? Vamos lá. Desconheço qualquer processo de expropriação. O que o Chaves fez foi estatizar algumas empresas em setores de infraestrutura, energia e tudo. Ele pagou por elas, tá? Inclusive... Teve indenização. Teve indenização. E ele pagou por elas. E houve uma abertura completa na Venezuela com relação ao capital russo e chinês. Quem é que explora as petroleiras da Venezuela? É a Rosneft russa. O que quebrou a Venezuela, dentre vários outros problemas, mas o principal aspecto foi empréstimos chineses. Porque a China emprestava... Veja, teve gente que quando saiu esse corte falou que o Gustavo Machado não falou só dos empréstimos chineses. Gente, ele fala literalmente o principal aspecto, dentre outros, o principal foi empréstimos chineses. Está dito claramente. Eu vou até voltar um pouquinho, uns segundos para vocês ouvirem de novo. E não tem dúvida não, ele fala que o principal aspecto que quebrou a Venezuela foram os empréstimos chineses, né? Os empréstimos chineses. Está dentro daquela retórica da armadilha da dívida que a China faz com os outros países. Vamos lá. Dentre vários outros problemas, mas o principal aspecto foi empréstimos chineses. Porque a Venezuela, a China emprestava. Peraí. Sim. Quem quebrou a Venezuela foi a China. A combinação, para não ser embargos ali? Não, a combinação da queda do preço do petróleo com os empréstimos chineses. Por quê? Porque os venezuelanos pegavam empréstimo com a China o que eles chamavam de petrodólares. Sim. Era pago em petróleo. Na prática, era como se fosse vendas antecipadas, né? Então eles pegaram empréstimos, inclusive já no último ano do Chaves, tá? Não é nem só o Maduro, não. Gigantesco. Agora você imagina. Pegamos um empréstimo aqui, 50 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares, você paga em petróleo. O preço do petróleo está a 200 o barril. O preço do barril pula para 30, para 40. Quebrou. O que acontece? Se você ia ter que entregar, agora 5 vezes mais produção do petróleo do que antes para pagar a mesma dívida, para a China. E o que aconteceu? A Venezuela, a estatal do petróleo da Venezuela, minha memória é terrível, PDVSA, descapitalizou. Ela ficou jogando a sua produção, porque ela já tinha feito empréstimos para a China, ela passou muito tempo usando o grosso da sua produção para pagar o empréstimo chinês, que era pago diretamente em petróleo, sem receber nada em troca. Com isso, ela descapitalizou, ela perdeu o capital, o poder de giro, de continuar produzindo, e praticamente colapsou a empresa. A empresa praticamente colapsou, com empréstimos chineses. Isso num país que é monoindustrial. Venezuela só tem petróleo. O resto é assim, insignificante, irrisório. Entrou em colapso absoluto e total. Um mecanismo puramente capitalista, né? Ligado ao crédito chinês. Agora eles estão tentando se reerguer. Mas eles pagaram a dívida com a China? Eles honraram até hoje eles devem bastante. Se for o contrário, a China parou de emprestar. Né? Se você pegar a curva dos empréstimos chineses para a Venezuela, eles ainda têm uma dívida significativa com a Venezuela, só que a Venezuela que resiste a fazer empréstimos. Tanto que tem mais interesse no governo de Maduro hoje, é muito mais Putin do que os chineses. Porque as empresas russas é quem estão atuando lá dentro. É o capital russo. Sim. E veja, essa questão é interessante do Chaves, para falar de marxismo também. Aí veja, gente, assim, tem condição de levar a sério, veja, a Venezuela, sim, é um país muito monodependente do petróleo. A Venezuela tem, basicamente, quase que 90% das suas receitas dependentes do petróleo, né, para conseguir divisas, para conseguir moeda forte, para fazer reservas internacionais. As suas receitas de exportação dependem basicamente do petróleo. A partir de 2014, os Estados Unidos, em parceria com a Arábia Saudita, entram em cena para derrubar o preço do petróleo no mercado mundial, buscando afetar a Rússia, a Venezuela, o Irã e outros países. Em seguida, começa uma rodada de sanções violentíssimas contra a Venezuela.
A Venezuela é tirada do sistema de pagamentos imperialista global, né, comandado pelos Estados Unidos. A Venezuela sofre sanções violentas. A Venezuela tem ativos seus expropriados, veja, expropriado assim, roubado. A Venezuela teve reservas suas roubadas, teve refinarias roubadas. Em paralelo a isso, os Estados Unidos montam, a partir dos governos de extrema-direita liberais da Colômbia, guerrilhas que vão atacar, que vão permanentemente causar caos e instabilidade política, e combinado esses efeitos, né, da queda do preço do petróleo, das sanções, expropriação de ativos da Venezuela, a retirada da Venezuela do sistema SWIFT de pagamentos internacionais e dificuldade da Venezuela de acessar mercados ocidentais imperialistas, a Venezuela sim entrou na bancarrota gigantesca. O que é engraçado? A oposição venezuelana diz que foi a China que sustentou o governo Maduro. A oposição diz que foi a China que sustentou. Evidentemente que o ritmo de empréstimos chineses para a Venezuela deu uma reduzida, especialmente no auge da pandemia, mas muito longe da China fazer uma espécie de armadilha da dívida com a Venezuela. O que aconteceu foi justamente o contrário, né? Você pode pegar, por exemplo, essa matéria do O Globo. China adia mais uma vez pagamento da dívida venezuelana. Veja, a Venezuela deve mais de 50 bilhões à China, só que a China faz adiamento de pagamento, a China faz renegociação, a China mantém crédito à Venezuela, a China deixou durante a pandemia, em vários momentos, que a Venezuela só pagasse os juros, e na prática, até hoje, a relação entre China e Venezuela é muito bem, obrigado. Inclusive, vocês vão lembrar, recentemente, a China e a Rússia apoiavam a entrada da Venezuela nos BRICS e o Brasil é que vetou. Vocês lembram disso, né, gente? Bota aí, Maxwell, uma notícia na tela. Aí eu não vou nem selecionar a notícia, Maxwell, que tu acha isso fácil no Google. Então, veja, ninguém, absolutamente ninguém, diz que a Venezuela foi quebrada por causa de empréstimos chineses. Evidentemente, a Venezuela, como um país monodependente do petróleo, em momentos de baixa do preço do petróleo e inviabilização da Venezuela vender o petróleo por causa das sanções dos Estados Unidos, a Venezuela ia entrar em parafuso. Do mesmo jeito que quando os Estados Unidos impuseram as sanções contra a Rússia com o começo da guerra da Ucrânia e impediram o fornecimento de gás russo à Europa, a expectativa era que a Rússia entrasse em parafuso, porque é uma economia, embora um pouco mais complexa, a Rússia, nas exportações, depende muito de matérias-primas, né, de petróleo e gás, mas a Rússia direcionou isso para a China e conseguiu se safar das sanções. O caso da Venezuela não é o mesmo, porque a Venezuela não faz fronteira com a China, né, como faz a Rússia. Então, veja, isso é simplesmente um absurdo, você não acha ninguém que fala isso. E o Gustavo, inclusive, ele fala das sanções como se fosse algo menor, secundário, tanto que ele só fala das sanções quando é questionado pelo Robertinho, né? Ele começa a falar de empréstimos chineses, quando na verdade, bicho, assim, a China, inclusive, fazer negócios com a Venezuela em troca de petróleo é bom para a Venezuela, porque ela troca uma matéria-prima que ela tem abundância por financiamento a juros baixos, né? E que tem permanente condições de renegociação. A China nunca colocou a faca no pescoço da Venezuela para quitar todas as dívidas. O que já aconteceu várias vezes é que o Banco de Desenvolvimento da China tem um fundo para a Venezuela de 20 bilhões de dólares, né? Uma coisa que já aconteceu reiteradas vezes é que a Venezuela queria usar o financiamento para meramente liquidez imediata, né? Então tá com dificuldade de divisas porque não consegue vender o petróleo para outros países por causa das sanções dos Estados Unidos, e que usar, por exemplo, como meios de controlar a taxa de câmbio, a inflação, e a China cobra que esse fundo seja usado em investimentos produtivos para, inclusive, aumentar a capacidade de produção de petróleo para continuar mantendo o fornecimento de petróleo. Essa é uma contradição que está posta na relação China e Estados Unidos. Eu até ia citar em detalhes um texto aqui, mas esse vídeo está muito grande, né? E aí tem um texto que o título em inglês, China Long Term Players and Venezuela Energy Future, que o título em português, a China é um ator de longo prazo para o futuro energético da Venezuela. Eu até ia citar ele, mas leiam esse texto que, de verdade, gente, isso não é sério. Ninguém, absolutamente ninguém, vai concordar com isso, assim, é só desconhecimento. Perfeito, assim,
É isso. E aí, repare como uma coisa curiosa. Veja, você que viu essa entrevista do Gustavo, você provavelmente lembra que o governo Xi Jinping recentemente deu apoio ao Maduro, foi contra a intervenção na Venezuela, reconheceu o resultado das eleições. Não estou entrando num debate se a eleição foi fraudada, se é justo, se é injusto. Estou dizendo um juiz de fato, né? Que a China defendeu a entrada na Venezuela dos BRICS e tal. Você sabe de tudo isso. Você não achou estranha essa declaração do Gustavo Machado, não? Sabe? Enfim... Então, como a gente pôde ver, o Gustavo Machado, ele é realmente ignorante sobre a China. Ele não sabe dados factuais, ele realmente mente, ele realmente desinforma. Ele tem um compromisso não com a verdade objetiva dos fatos, ele tem um compromisso com passar a linha partidária dele. E veja, isso nem é debate se a China é socialista ou capitalista, viu, gente? Eu citei muito a professora Deborah Broadham. A professora Deborah Broadham, ela acha que a China é capitalista, e nem por isso ela mente falando de armadilha da dívida. Ela mente falando que a China não usa a força de trabalho local na África. Ela não mente falando que a China tá tomando todas as terras da África, porque isso é simplesmente mentira, tá ligado? E o Cláudio Katz, que eu citei, também acha que a China é capitalista. Inclusive, o Cláudio Katz diz que a China não é, presta atenção, um país anticolonial, anti-imperialista, viu? O Cláudio Katz, para ele, não tem dúvida nenhuma disso. E mesmo assim, ele diz que é um absurdo comparar a China com os Estados Unidos. Então, nem questão de defender que a China seja socialista, porque eu nem defendo isso, eu não tenho posição fechada ainda. Porque o Gustavo Machado, ele realmente é ruim.